Antena 1 interna, biblioteca. Começa mais um Roleiro Podcast. Sim, Roleiro Podcast na sua edição número 6. Sexta edição, hein, Bu? O negócio tá avançando, hein? Olha, eu diria 45 dias de roteiros. Olha só. Estamos chegando no sexto com notícias boas, com bons entrevistados. A coisa tá indo legal, com pessoas começando a curtir a página do Facebook. Olha, temos curtidores. Temos novos curtidores e deixa eu só comentar, vou fazer uma parte, porque no episódio passado a gente falou sobre patrocinar posts no Facebook, né? Mas eu caí de novo. Caí no conto do Facebook. Do Zuc. O Zuc me convenceu, eu falei, tá bom, vou patrocinar esse post aqui pra ver o que acontece. Aí patrocinei o post do episódio da semana passada, né? Botei R$17. R$17, e aí o post teve 350 curtidas. Sendo que nem tem esse tanto ainda de gente que curtiu a página. E aí eu comecei a olhar os perfis, espero que o Zuckerberg não puna a gente por causa disso, mas tem um monte de perfil falso, cara. Só que com nomes meio brasileiros, assim. Saquei. Que começaram a curtir o post. Se você olhar lá nesse post da semana passada... Wolfgang da Silva. São uns nomes muito... Quer ver? Eu vou até abrir aqui pra gente ler. São sempre perfis com dois nomes muito comuns, mas que não parecem verdadeiros. Tipo, Sérgio Ricardo. Moisés Pinheiro. Dardson Gabriel. Edmilson Monteiro, não sei, aí alguns até podem ser normais, mas alguma coisa. E aí você entra num perfil desse cara, por exemplo, Joelson Silva. Aí você entra no perfil desse cara, só tem fotos de perfil. Mas eu me pergunto, quem acha essas fotos? De onde são essas fotos? Eles têm um banco de imagens? We are robots. Porque não parecem. We are robots. Que você pegou no banco de imagens da Get Images, sabe? Parece que são fotos de brasileiros. Ah, claro, acho Mas que deve ter banco de dados isso surgiu. Uma conspiração, talvez? Bom, por que essa parte tão grande logo no começo do programa, né? Esse roteiro de programa tá meio esquisito. Mas enfim, começou o Roleiro Podcast número 6. Começou em clima de denúncia. Clima de denúncia, amigo. E eu tenho algumas novidades pra contar também, assim, uma coisa que eu pensei aqui, o Embu concordou comigo com essa ideia da gente dar uma vantagem para quem assina o podcast. Uma vantaginha. Que é, se você assinar o podcast mesmo, subscribe, tem na nossa página lá, roleiropodcast.com.br/assine, você vai receber o podcast um dia antes de todo mundo. Olha só, tipo sócio torcedor, amigo. Todo mundo que entra no site ou pelo Facebook, que segue pelas redes sociais, vai ser notificado na terça-feira. O podcast entra no site na terça-feira. Mas quem assina recebe na segunda. Então, já tá essa vantagem aí, mais um estímulo para você assistir. Então, a gente vai falar agora, não sabemos se você tá ouvindo a gente na terça, na segunda, você é querido do mesmo jeito, mas saiba você que assinou que você tá levando uma vantagem. E entendeu? O importante é isso, apenas ouça. Exato. não importa o dia, mas só para fazer uma comparação. Faça. Com essa alta da taxa de juros na Argentina. Ixi, foi longe agora. Se você aplicasse esse um dia, imagine um dia de todos os centavos que você gastou e você ganhasse, de repente, 17% em um dia. Tá vendo? A diferença que um dia faz. Exatamente. Isso. Então fica a dica pros nossos 0 ouvintes na Argentina, que vocês estão levando essa vantagem aí. Ouçam e apliquem. Agora vamos para um quadro que é o quadro já tradicional no programa, mas agora foi ampliado. Era o quadro Lançamentos da Semana e agora ele se chama... Lançamentos e cancelamentos. Sim, o quadro foi expandido, porque a gente vai falar do que as séries que estão começando e as séries que estão terminando pra valer. Tudo na vida tem um fim, não é mesmo, amiguinhos? E como tem, porque a gente teve, em abril foi um mês de muitas séries começando, muitas séries que a gente vai comentar também, a gente falou muito do Handmaid's, falamos do Atlanta, falamos de séries que a gente gosta, e agora a gente, olhando aqui, deu uma esfriada no lançamento de séries essa semana. Tem pouca coisa aqui que acho que valha comentar. O que eu sei tem umas coisas aqui de Super Mansion, que eu nem sei se trata do Crackle. I don't know, man. X-Company, eu tô olhando aqui nos sites americanos, né? Tem Chrysler Knows Best, Motherland, conhece? Não. Eu sei que tem esse do Bill Nye, que eu já comentei, que é o Bickman americano aí, o herdeiro do Bickman. O Bickman americano, o Bickman também é americano, né? Mas você só conseguiu ver porque um anjo te mostrou um jeito de você ver a Netflix americana, certo? Só por isso. Então. Mas o que
que posso falar de lançamento, para não dizer que não falei nada, é que vai ter um stand-up novo do Harry Kondabolu, que é um cara que faz stand-up. Por que eu tô mencionando Como isso? é que é o nome do nosso amigo? É um indiano, chama Harry Kondabolu. Acredito que sim. Porque a gente mencionou ele, acho que no primeiro podcast que eu dei como indicação de link da semana, ele que fez o documentário O Problema com Apu. The Problem with Apu. Yes. Ele é um cara que fala muito sobre essa questão do estereótipo do indiano, que fez esse documentário. E é um cara interessante, fala muito sobre preconceito nos Estados Unidos. Fica essa dica. No dia 8 de maio, no Netflix, entra no ar isso. Mas, vamos falar de cancelamentos agora. Cancelamentos. Ou até renovações também, mas é que, enfim, as últimas notícias sobre cancelamentos de série são o Unbreakable Kimmy Schmidt foi cancelado, vai ser cancelado depois da quarta temporada agora. Olha, então foi definido que não vai ter uma quinta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt. Olha só, o Unbreakable Kimmy Schmidt, a primeira temporada eu gostei muito, depois eu não consegui passar do primeiro capítulo da segunda. Tive uma experiência parecida, acho que eu vi a segunda, mas a terceira tô numa preguiça de avançar, porque a segunda já foi um pouco difícil, mas a primeira é muito boa. A primeira realmente é muito legal. Vale, mas enfim, chegou até uma quarta temporada, um pouco no prestígio da Tina Fey, imagino, mas foi cancelada, agora não vai ter mais. The Good Fight, que eu acho que é um spin-off do The Good Wife, foi renovado para uma terceira temporada. Olha, nunca vi, não conheço. E o Empire, você já viu? Esse Empire, eu vi a primeira temporada. Já ouvi falar, mas fiquei com um pouco de preguiça. Mano. É a história de... fez muito sucesso a primeira temporada. Um casal que se divorciou e cada um tinha uma gravadora. Exatamente, tem um pouco a ver com a história do Jay-Z ou do Dr. Dre, no sentido que é um cara que é um rapper, vivia uma vida cheia do crime e constrói uma gravadora, a Empire Records, né? Um império. Inclusive, uma boa dica, só entrando aqui no meio, um adendo do nosso quadro, tem a Defiant Ones no Netflix, que é a história do Dr. Dre, é muito interessante. Olha lá, já fica essa dica já embutida. Exatamente, grátis. E o Empire foi renovado para uma quinta temporada. Eu nem sabia, eu achei que já tinha sido cancelado, porque a primeira é um novelão. Quem gosta de La Casa de Papel, tem uma coisa meio shakespeariana no começo, que o pai vai morrer, e aí os filhos têm que brigar pra ver quem é que vai herdar o império, né? Então tem ali, essa premissa é boa. Fica ali uma premissa clássica, né? Clássica, sim, mas é trabalhada e tem muito musical, tem um lado musical. Quem faz as músicas é um cara... Quem que é o cara? É o Timbaland. Timbaland que fazia as coisas do... Posso estar falando uma besteira incrível, mas acho que é o Timbaland que faz as coisas é um produtor famoso, assim. Eu acho que é o Timbaland que faz as coisas, as músicas da série. Tem musiquinhas legais. Timbaland. O Drip Drop e tal. Enfim, então foi o fim dessa sessão. Agora vamos para o Links da Semana. Links da Semana. Pra mim, o link da semana, essa semana tem um link, pra mim é muito emocionante, que fomos pegos de surpresa. A gente deveria ter falado disso nos lançamentos da semana passada, mas ninguém sabia. O Arrested Development... o cara botou um post, a gente vai botar esse link do post, o Mitch Hurwitz, a página botou um post que o Arrested Development é uma série que eu gosto muito, vou falar dela mais um pouco, mas eles têm uma data importante, eles fazem uma piada com o 5 de maio, que é aquela festa mexicana nos Estados Unidos, que aí eles mudaram pro 4 de 5, que é o 4 de maio, e aí no dia 4 houve um relançamento da quarta temporada. Eu vou explicar isso. É o que? Um Director's Cut? É mais ou menos isso, porque o Arrested, vou contar brevemente a história, que eu amo muito essa série. O Arrested Development, ele teve 3 temporadas na Fox e ganhou muitos Emmys, os críticos amavam, tinha isso era 2003 ali na época, né? Que foi lançado, mas não dava audiência. Era uma série, se você for olhar, é uma série muito rápida, é uma série muito pra você ver no Netflix, ver várias vezes o episódio, cada vez que você vê tem um monte de piada escondida, é um negócio super detalhado, super intrincado o roteiro, o piloto, pra você ter uma ideia, a primeira versão do piloto tinha 70 páginas. Uau! E é uma série de meia hora, que normalmente fica ali nas 25, 30, né? Mas tinha 70 páginas. E então, esse cara, ele é meio um geninho do roteiro dessas coisas, e... Enfim, aí não deu muito certo como audiência, mas começou a ganhar Emmys, ganhar prêmios. Então a Fox manteve um pouco pelo mérito da coisa, mas não dava audiência. E naquela época,
mais do que hoje. Hoje em dia até séries sem audiência continuam um pouco mais pelo prestígio, pela internet, mas naquela época não deu. E aí a Fox queria tanto se livrar da série que na terceira temporada eles primeiro diminuíram de 22 para 18 e passaram os 3 últimos episódios ao mesmo tempo da final da Olimpíada. Putz. Eles realmente não queriam mesmo se dar o trabalho da Olimpíada de Inverno, né? E a série terminou, deixou muitos fãs órfãos. E a série começou a fazer muito sucesso no DVD. E muito sucesso no Netflix também. Quando o Netflix entrou, muita gente queria rever e via e descobria. Então começou a ter muitos fãs dessa série. Aí o Netflix, o Netflix estava começando a fazer as próprias séries. E um dos primeiros grandes projetos que eles pegaram foi voltar com Arrested Development. Só que, qual é o problema? O Arrested Development lançou muita gente que está fazendo muito sucesso agora. O Will Arnett, que é... O BoJack Horseman. Muitas outras coisas. O Michael Cera, que depois foi fazer foi o primeiro papel do Michael Cera. Ele era menor de idade ainda, quase não consegue visto para fazer o negócio. Tem o cara principal, que é o... eu adoro esse cara, eu sempre esqueço o nome dele. É o Jason Bateman. Jason Bateman, que faz um monte de filme, um monte de comédia. O cara que é o patrono da coisa fez aquele Transparent agora. Transparent da Amazon, né? Exatamente, que faz... Não, eu falando exatamente de novo, não consigo parar. Olha, amiguinho, vamos ter que tomar medidas. Mas, enfim, todo esse elenco é muito difícil. O Jeffrey Tambor, lembra o nome dele. Todo esse elenco era muito difícil de você juntar de novo. Puta, mas a tradução em português é horrível, hein, cara? Caindo na real. É verdade. Tipo, mas eu nem lembro onde passou, se é que passou aqui. Mas é da Fox a série. Mas o autor teve muito problema para juntar todo mundo de novo para fazer a série, entendeu? E aí ele tentou fazer uma 4ª temporada, meio um episódio para cada personagem. Só que ficou uma puta bagunça. Ficou muito... Você percebia que quando ele falava com outro personagem, assim, tipo, você só via de costas o outro. Ficou muito esquisito. Gravou ali uma coxa de retalhos. Então tipo, as pessoas estavam muito ansiosas, todo mundo da imprensa, mas foram assistir, foi meio... assim, sabe? Foi uma coisa meio decepcionante, porque era muito difícil, a qualidade era inferior, enfim, a recepção foi meio morna, né? E a Netflix, tanto meio que até saiu, o Arrested Development do Netflix e tal. Mas as negociações avançaram. E o que eles anunciaram essa semana é que vai ter uma 5ª temporada. Oh, yes, e a mano! 4ª temporada meio que levanta um mistério de quem matou um dos personagens. Só que, enfim, você espera que vá ser resolvido, né? Você viu que quando ele escreveu, ele tá muito crendo que ia ter uma 5ª temporada. Só que isso meio que morreu e pelo visto voltou. Ele conseguiu de um jeito... Ele até nessa 4ª temporada, ele faz umas versões jovens dos personagens, então ele tem uns flashbacks, tem flashbacks que outros atores fazem, porque acho que ele teve que apelar pra isso. Então a Kristen Wiig faz o papel da mãe, o Seth Rogen faz o papel do Jeffrey Tambor jovem, aparecem vários deles, assim, tem essas participações, e acho que ele vai fazer mais disso na 5ª temporada, pra ele poder ter os personagens. O cara tem 5 diárias pra gravar 13 episódios, sim, né? Sim, e a 4ª temporada que ele lançou, era como se fosse um dia, era 2 dias, só que contados por vários pontos de vista, esses 2 dias. Então você ia e voltava, era difícil de seguir o que estava acontecendo, porque acontecia muita coisa ao mesmo tempo. E aí, até fãs chegaram a reeditar a série linearmente, sabe? Tipo, uma coisa acontecendo depois da outra, pra você entender o que estava acontecendo. E aí eu acho que o Mitch Hurwitz, que é o criador, ele gostou dessa ideia e ele fez isso. Ele fez um remix da 4ª temporada, que se você assistir agora, ela tá muito mais parecida com as outras temporadas. Inclusive, se não me engano, eram 10 ou 11 capítulos de uns 40 minutos, agora são 22 capítulos de 22 minutos. Ele reeditou a série inteira e agora a série tá muito mais linear, tá muito mais fácil de acompanhar. Eu assisti 2 episódios dessa nova série, que entrou agora no 4D5, né? E realmente tá mais legal, você entende, mas tá mais no ritmo, tá mais... Cara, deu uma modernizada no negócio, ele né? Deu, de linguagem. Até eu diria, talvez foi o contrário, porque ele quis modernizar, ficou meio foda, e ele voltou pra linguagem antiga de série, de episódios de 22 minutos, rapidinhos, que era um pouco... Sabe, porque ele sofria muito. De sitcom, né? Tô uma falando de demais sitcom, disso, porque eu realmente sou muito fã. Eu consegui que alguém que foi pra gringa me trouxesse
os DVDs. Dá pra ver que o amiguinho é entusiasta. Do Me Arrested trouxesse a Development. caixa de DVDs, porque nunca foi nem lançada no Brasil. E você vê o piloto, por exemplo, você tem a versão grande que tem muita cena extra. Todos os episódios tinham muitas cenas extras, porque eles gravavam muito mais, ele escrevia muito mais piada. Então ele achava que era, puta, que droga que eu tenho que cortar a série pra 22 minutos e ficar, assim, tanta coisa fora. Acho que no Netflix ele quis fazer, agora eu vou pôr tudo que eu queria. Só que ficou meio inchado, entendeu? É meio louco isso. Como às vezes o gênio também tá na adaptação das coisas, né? E olha você falando exatamente agora. Olha só, você tá me contagiando, mano. Enfim, falei tanto disso porque a gente vai falar com a Patrícia Oriolo, já vamos falar do nosso convidado logo mais, mas ela trabalha no Vivi Viravento e um monte de outras séries, e ela trabalha em séries que, por questões de direitos autorais, a gente não pode colocar o roteiro para download. Não podemos. Não podemos. Mas um leitor, um ouvinte, na verdade, do podcast. Mas ele pode ler também com as orelhas, afinal de O contas. ouvinte do podcast, que eu vou achar o nome dele agora. Devia ter anotado o nome do cara, é difícil Olha, achar Gustavo. agora. Eu tô muito complicado. Ô, Gustavo, tô sentindo uma certa ansiedade, Gustavo. Eu vou colocar o nome dele, o agradecimento dele no post, que é o nome dele que ele colocou. Desculpa, porque eu achar agora vai demorar muito. Mas um ouvinte falou, por que vocês não colocam roteiros em português para download? Porque talvez o que você já acusou, meu pedantismo de botar tanta coisa em inglês e falar links em inglês, não sei o quê. Ele falou, por que vocês não colocam traduções de coisas em português para download para as pessoas? E eu falei, boa ideia. Achei uma boa ideia. Inclusive. E aí eu traduzi a primeira cena do piloto do Arrested Development, que é o que a gente vai ler agora. Sensacional. Fazendo jus ao nome roleiro. Exatamente. Roteiristas lendo roteiros. Que pra mim é uma das melhores cenas de apresentação de personagens que eu já vi numa comédia, numa série. Porque ele apresenta 5 personagens de uma maneira muito rápida, muito sintética. E depois você vai assistir a série e os personagens são isso. Então ele achou a essência dos personagens numa sequência de coisas. Ele usa muito off, talvez as pessoas não é uma linguagem tão comum até hoje você usar tanto off. A não ser o Padilha, que gosta do off. O Padilha é um cara que gosta de um off também. O ofeiro. Esse é o ofeiro. O off caiu meio em desuso, muito por causa do Maqui, que falou, né, que era um recurso meio capenga. Até fazem piada disso naquele filme Adaptação, que é maravilhoso. Muito bom esse filme. Só que o Arrested Development, acho que é de antes desse filme. E eles usam um off que é muito legal, que é do Ron Howard, que também é um cara, um mega produtor famoso. Depois dá uma procurada em Ron Howard no IMDb, que você vai ficar impressionado. Eu ponho o link depois pra vocês verem o que é. E o cara, não só é o produtor da série, como ele topou fazer o voice-over, e ele tem uma voz muito característica. Eu vou ter a honra de fazer esse voice-over, enquanto o Embu vai fazer as vozes dos personagens. Ok. Então agora vamos para a leitura da primeira cena do piloto de Arrested Development. Ato 1. Fade in. Externa, Porto de Newport. Festa de família no barco. Vemos um barco na Bahia. Um letreiro mostra Orange County, Califórnia. Corta para um close de Michael Bluth, olhando para fora na proa do navio. Ron. Esse é Michael Bluth. Ele é um homem bom. Letreiro mostra Michael Bluth, gerente de vendas da Bluth Company. Ron, né? O voice-over. Voice-over. Né? Ele trabalhou por 10 anos na companhia do seu pai, esperando para ser promovido a sócio. E agora ele está feliz. Corta para Lucille Bluth. Ron. Essa é a mãe de Michael. Ela não está feliz. Lucille. Olha o que eles fizeram, Michael. Congela em Lucille. GC. Senhora Lucille Bluth. Socialite. Ron. No momento ela está brava que a festa de aposentadoria do seu marido está sendo ofuscada por um grupo de manifestantes gays. Olha o que esses homossexuais fizeram comigo! Michael. Não dá pra pentear e arrumar de novo? Detalhe em barco de manifestantes distante. Em uma bandeira se lê Abaixo Yacht Club. Em outra, liberem o casamento gay em alto mar. Lucille. Tudo o que eles fazem é tão dramático e tão extravagante. Me dá vontade de botar fogo em mim mesma. A irmã de Michael, Lindsay, se aproxima. Lindsay. Que vergonha, mãe! Nem todos os homossexuais são extravagantes. Vê um dos manifestantes. Meu Deus, eu tenho a mesma blusa! Congela em Lindsay. GC. Lindsay Bluth Funke. Ativista. Ron.
Essa é a irmã gêmea de Michael, Lindsay, auto-intitulada a liberal da família. Num ato de rebeldia juvenil, Lindsay casou-se com este homem, Headshot, de Tobias num jornal. GC mostra, Dr. Tobias Funk, não está no barco. Ron. Eles se mudaram para Boston, onde se tornaram celebrados por seus queijos e vinhos beneficentes. Interna, casa de Lindsay em Boston, noite. Uma festa elegante na casa de Lindsay. Um banner diz, acabem com a fome. Um garçom oferece um hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre. Lindsay. Até que enfim, estou faminta. Externa, festa de família no barco, dia. De volta ao barco, Michael se aproxima de seu irmão Job, enquanto Job prepara um elaborado truque de mágica chamado a Tumba Azteca. Ele está cercado de crianças. Michael. Então, esse é o truque de mágica, hein? Job. Ilusão, Michael. Truque é o que uma prostituta faz por dinheiro. Job vê as crianças. Oh, doce. Congela em Job. George Oscar Bluth. Job. Mágico. Esse é o irmão mais velho de Michael. Ele é chamado por suas iniciais. G-O-B ou Job. Foto de Job muito sério. Job recentemente começou a Aliança dos Mágicos, uma organização que põe na lista negra todo artista que revela um truque de mágica. Zoom out na foto revela que Job, muito sério, está cercado por vários outros mágicos com a expressão séria e um seríssimo palhaço. Job está segurando uma placa escrito, exigimos ser levados a sério. Ron. E finalmente temos Buster, o mais novo dos irmãos de Michael. Externa, festa de família no barco, dia. De volta ao barco, enquanto Buster cumprimenta Michael com uma massagem nas costas. Ei, irmão! Buster, como estão... Pode parar de fazer isso. Como estão os estudos indígenas? Congela em Buster. GC lê. Byron Buster Bluth, estudante universitário. Graças à generosidade da família, Buster já estudou tudo, desde cerimônias tribais dos nativos americanos, externa círculo de percussão noite. Buster num círculo de percussão tendo dificuldade para dominar o famoso ritmo bum 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 bum. A cartografia, o mapeamento de territórios desconhecidos. Externa, festa de família no barco, dia. Buster. Na verdade, eu estou estudando cartografia agora, o mapeamento de territórios desconhecidos. Mas já não foi tudo descoberto? Por Magalhães, Cortez, esse pessoal? Não, esses caras fizeram um trabalho ótimo, mas... você sabe. Lucio. Você ainda tem que conferir. Buster puxa o próprio colarinho entrando em pânico. Ron. Ele também sofre de ataques de pânico paralisantes. Externa, festa de família no barco, dia. Mais tarde. Michael está cercado por sua família para uma foto em grupo. Ron. Sim, essa é sua família. Então, por que Michael está feliz? Um flash pipoca e vemos a imagem congelada dos Bluth. Porque ele decidiu nunca mais falar com essas pessoas de novo. E essa é a cena que abre o Arrested Development. Arrested Development. É legal falar. Development. É ótimo, Development. Eu recomendo que todo mundo assista a essa cena e lendo junto o roteiro, você vai ter uma ideia. Porque falando assim parece um pouco mais truncado do que é, porque é uma montagem muito rápida também. Isso que exatamente, a gente tá falando, não ensaiamos. Isso que a gente, não, porque isso que a gente tá falando leva muito mais tempo do que isso leva na tela. Mas quando você olhar o quanto de pensamento existe, quer dizer, você apresentou aqui uns 5 personagens, a mãe, a irmã, o Job, o próprio Michael e o Buster, e cada um teve sua ceninha, cada um teve seu momento, depois quando você vai ver essa série. Então, tipo, eu acho isso aqui uma aula de como fazer, você apresentar seus personagens, logo você já entende meio qual que é o... Uma aula de piloto. De piloto, exatamente. Você, tipo, uma primeira cena, porque primeira cena também é uma coisa desgraçada, né? De você imagina ali o executivo pegando o seu roteiro. Sim. Sentado, o cara não tem saco. Não tem saco. Aí o cara, em, sei lá, 5 minutos, o cara gostou da sua série. Já entendeu, e você mostrou, você apresentou os personagens nessa situação, logo depois vem várias cenas legais. Então, enfim, vai tá pra download essa cena em português e também o roteiro inteiro em inglês, pra quem quiser, porque eu não traduzi o roteiro inteiro também, né, obviamente. Amigo? Eu não vou fazer isso. Mas agora é hora do... Entrevista da semana. Da entrevista da semana, que é com
Patrícia Oriolo. Patrícia Oriolo, grande roteirista, foi nossa professora, Foi inclusive. nossa professora. Nossa mestra. Mestra, literalmente, porque fizemos um curso dela, ela dá muitos cursos já de roteiro. Sim, fizemos teledramaturgia. Foi meu primeiro curso de roteiro Isso, sem ficção. lá no Barco, que é um lugar legal, a gente vai pôr o link aí, que é um Instituto Barco, tem muitos cursos de roteiro, pra quem se interessa. Tem até um programa de formação de roteiristas. É muito, muito bacana, muita gente tá fazendo lá, foi lá que a gente que conhecemos pessoalmente ela, mas ela tem um trabalho, de novo, eu gosto de falar isso, até o 10º eu vou falar isso, que esse podcast é para mostrar diversas trajetórias de roteiristas, como as pessoas se tornam roteiristas, e a dela é uma trajetória diferente das que a gente viu até agora. Ela vem do rádio, olha isso, hein? Sendo rádio. É difícil fazer roteirista de rádio, que é uma função até meio análoga ao podcast, que agora você tem que pensar só no áudio, uma coisa assim, mas ela trabalhou muito com jornalismo no rádio, trabalhou em um monte de programas, trabalhou... Foi roteirista da Liga. Foi roteirista da Liga também. Um trabalho que, inclusive, eu também Que fiz. você também fez e... Enfim, ela fez muita coisa, ela tem uma trajetória muito legal, estuda muito esse assunto, e o último projeto que ela fez, que também é bem bacana, é o Vivi Viravento. Ela foi roteirista, é um projeto do Ale Abreu, conhecido por várias animações aí, indicada ao Oscar, Menino Mundo e tal. Mas essa Vivi Viravento, ela é a roteirista, uma das principais roteiristas. Ela fala bastante sobre como é esse processo de desenvolvimento de coisas, desenvolvimento de roteiros, de episódios. Enfim, a gente já falou bastante aqui, mas eu quero fazer uma introdução. Ouça, porque é muito legal também. É uma trajetória diferente das outras que a gente já falou aqui no podcast. Mas muito bacana, se tornou uma roteirista super respeitada, tá fazendo um monte de coisa atualmente, já fez muito mais aí, temos muito a aprender com Patrícia Oriolo. Tá muito corrida aí, pelo visto você tá bem. O que você tá fazendo exatamente agora? Vida de roteirista é corrida. Sim, né? claro. As pessoas pensam que não, mas é bem corrida. Aham. Mas que... Na verdade, eu tô escrevendo uma série agora, né? Que é uma série de animação, que é outra série de animação, que eu tô fazendo agora. É uma série que eu tô gostando muito de fazer, assim, por várias coisas, assim, envolvidas no projeto. É uma animação com um personagem que é o Seninha. Olha só. É, bem legal. Sabe, olha que curioso, eu conversei, uma das pessoas que eu conversei aqui no podcast foi o roteirista dos primeiros quadrinhos do Seninha. Quem é? O Khaled? Um dos, era o Alexandre, hoje é o Alexandre Cavalo, é um cara que ele era roteirista, sabe quem é? Sei Ele quem é, sei. era inclusive aí da ZN também. Sim, Essa turma. Todo mundo. Porque o Senna era daqui, né? Ele morava aqui, Entendi. né? Ele morava na Serra. Não sabia desse fato, não. Não tava ligado. Ele morava na Serra da Cantareira e o Instituto Ayrton Senna funcionou aqui durante um tempão, né? E aí depois que passou pra Pinheiros, não sabia dessa ligação com a ZN, não. Sim. Bom, mas, enfim, você nasceu em São Paulo? Nasceu aí da ZN? Sim. Ah, você é ZN mesmo. Eu vou me mudar. Vai Tô se um mudar, pouco vai sofrida, abandonar, que é um pouco difícil, né? Tipo estar em outra cidade às vezes, né? Exatamente. Dá uma sensação. Mas onde você nasceu? Você nasceu aí mesmo? Não, nasci aqui em São Paulo, nasci em Santana, Santana de Curuvi, na verdade. Entendi. Sempre morei aqui, quer dizer, morei em vários lugares, né, assim, mas a ligação com o bairro, eu costumo dizer, né, paulista é o único cara a única pessoa que você pergunta pra ele onde ele nasceu, ele fala o nome do bairro, né? Sim, sim, exatamente, não basta. Fala onde você... Não basta. Você fala Mas... onde você é, da Vila Mariana, da Moca. Sim, é um tipo diferente. Mas aí a sua família fazia o quê? A sua família era um pouco dessa área de... Não, imagina, não. Seus pais faziam o quê? Eu sou a única pessoa da minha família que é ovelha negra da história. Mas o que seus pais faziam, por exemplo? Meu pai ele é engenheiro, agora ele é aposentado, ele trabalhou bastante tempo na Sabesp, ele foi engenheiro da Sabesp a vida toda. Certo. E a minha mãe é também aposentada, mas ela era professora. Entendi. Minha avó era professora do estado. Mas ela era de literatura, alguma coisa? Tinha alguma coisa? Não, ela sempre foi apaixonada por leitura, né? Assim, tipo, graças a ela que eu
comecei a ler muito cedo, ela que me ensinou a ler, né, escrever. Eu aprendi a ler com 5 anos, então, assim, tipo, porque eu infernizava a vida dela, que eu queria de qualquer jeito ler. Sim. Mas você cresceu pensando em ser engenheiros ou professor? Não, nunca teve essa história muito na minha família. Meu pai e a minha mãe sempre foram muito dessa coisa, faz o que você gosta, né? Certo. E assim, eu nunca tive dúvidas, assim. Desde pequena, eu sempre falava que eu ia ser... Primeiro, eu queria ser jornalista, na verdade, né? Ser roteirista aconteceu, assim. Porque, tipo, quando eu entre esse negócio de faculdade e tal, assim, o meu grande sonho... é meio ridículo, mas assim... Meu grande sonho era estudar na Unesp, em Bauru, fazendo jornalismo, porque eu queria ser jornalista sem fronteira. Esse era o meu sonho. Olha só, você queria um... Tinha alguma razão de ser Bauru? Por que os Sem Fronteiras são de lá? Não. Não. Você já não queria ter fronteira, você quer cruzar a fronteira e ir pra Bauru. Era isso. Não, é que eu tinha muitos amigos que estudavam em Bauru, tá. na Unesp, eu gostava muito da faculdade, mas por essa razão mesmo, por uma questão envolvendo sexo, drogas e rock and roll, a minha mãe me proibiu de ir pra Bauru, falou que eu não ia de jeito nenhum. Tá. E pra eu me... Entendi. E pra eu me vingar da família, então tá, já que eu não vou estudar em Bauru, eu vou estudar na FAAP, rádio e televisão. Entendi. Mas nem jornalismo? Você não quis fazer jornalismo aqui? O que? Eu só prestei 2 faculdades. Eu prestei Unesp e prestei RTV na FAAP. Eu passei nas 2. Sim. E aí eu fui fazer FAAP. E aí eu fui fazer RTV, assim. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a matrícula, meu pai tava fazendo cheque, assim, da matrícula, tal, não sei o que. Ele virou e falou assim, nossa, eu não sabia que você gostava de eletrônica. Eu entendi. Por isso que ele não se opôs. Foi uma boa estratégia. Entendi. Aí eu falei assim, até hoje é difícil explicar pra minha família. Agora não, eles já entendem, eles sabem mais ou menos, mas durante um tempo era difícil, assim, eles entenderem o que eu fazia realmente da vida. E aí eu comecei a fazer o curso, logo no primeiro ano da faculdade eu já comecei a fazer estágio, e aí não parei mais mesmo. Entendi. E aí, bom, mas então você já tinha, quando você entrou na faculdade, você já sabia o que era um roteiro? Já tinha... Você já estava interessada no assunto? Não, sempre é meio clichê falar assim, mas, tipo, tinha como ídolo, assim, Jeanette Claire, né? Tipo, pra mim, ela era a musa inspiradora, assim. Quando eu crescer, eu queria ser isso, assim. Você já foi pensando em novela mesmo. Sim. Não, eu sempre gostei muito de televisão. Pra mim, assim, na verdade, o que eu queria mesmo era... Eu nunca pensei em trabalhar no jornalismo impresso. Tenho poucas experiências no jornalismo impresso, mesmo só com freelance, mas assim, eu sempre pensei em trabalhar em televisão, isso era muito claro pra mim, assim, eu queria trabalhar em televisão. Mesmo que fosse jornalismo e tal, mas você escrevia? Você já... Sim, sempre escrevi poemas, contos, aquelas coisas de sempre, Sim. Tenho muitos poemas impublicáveis, aqueles poemas que você olha e fala, gente, pra que eu escrevi isso? Entendi, que então vergonha. mas você não mostrava pra ninguém ainda, você só tinha essa coisa pra escrever. Sim. E aí, da faculdade, qual é a primeiro roteiro que você... Sim, então, aí como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu entrei na Rádio Bandeirantes AM para trabalhar na rádio, no AM, e que também tinha uma pegada de jornalismo, né? Sim. Foi a única rádio que eu trabalhei, foi também o meu emprego mais longo, que eu costumo dizer, porque eu trabalhei na rádio durante 3 anos, foi bastante tempo, foi uma escola, acho que tudo que eu aprendi lá, assim, é meio... Porque a Rádio Bandeirantes naquela época era uma rádio de guerrilha, assim, sabe? A gente em que tinha sentido? Pouco recurso? Poucos recursos, né? Era tudo feito era tudo analógico, né? Imagina, tipo, não tinha... Você fazia as coisas por fax, entendeu? Sim, a gente tá falando de que ano aí? 91, entendi. Mas você lidava com um roteiro de rádio, por exemplo, você fala um programa... Sim, eu era responsável, eu escrevia o Bandeirantes A Caminho do Sol, que era um programa na madrugada. A Caminho do Sol? Por causa da madrugada, entendi. Isso, era um programa esse programa foi histórico no rádio, assim, apresentado pelo saudoso Antônio Carvalho, que era um cara que eu gostava muito, ele já até faleceu. E a gente tinha muita liberdade nesse programa, assim, era bem legal. Era um programa de jornalismo? O que era?
Era um programa de variedades e música na rádio, entendeu? Sei. E aí... Era um programa feito pelos estagiários. Certo, entendi. Você ficava lá durante a madrugada? Não, você escrevia? Não, a gente gravava, Entendi, era gravado. Ah, tá. Não era um programa de atender ligação, né? Não. Era um programa de notícias, a gente escrevia notas, assim, de variedades, notas e curiosidades que a gente buscava em N lugares. Sei. E tinha música, tinha uma programação musical, que era uma programação musical com a cara da rádio. Certo. E no meio disso a gente colocava essas notas, fazia essas coisas. O Carvalho era um cara muito espiritualizado, assim, então ele também tinha sempre umas mensagens, umas coisas assim. Entendi. E aí você ficou lá 3 anos... eu passei por diversos departamentos na rádio, né? Sim. Assim, o departamento que eu fiquei, as duas editorias que eu fiquei mais tempo foram no esporte. Eu fiz bastante tempo. Depois, até por causa disso, eu trabalhei bastante tempo no esporte. E na produção comercial, né? Que é o departamento comercial, que faziam chamadas, vinhetas, essas coisas todas. Assim. E de lá foi pra onde? Bom, de lá eu saí e fui trabalhar na Record, num departamento muito esquisito que tinha na Record, chamado também Departamento Comercial, que era um departamento, funcionava naquela época, 92, 93, sei lá, tinha uma moda nas emissoras de ter uma house, que eles chamavam, que era tipo uma agência dentro das emissoras. Certo. Que as emissoras queriam se livrar das agências. Claro que não deu certo, né? Isso era a Record... A antiga Record, não a Record que a gente conhece hoje, né? Sim, não, tinha acabado de ser comprada pela igreja e era... já tinha sido comprada. Já tinha sido comprada. Tinha pouco tempo que tinha sido comprada, ainda era na Miruna, funcionava na Miruna. Eu trabalhei na Miruna. E era um departamento de produção comercial. E aí, assim, tenho a glória de ter escrito comerciais, assim, muito estranhos. Tipo, acho que quem é mais novo, assim, não vai lembrar, mas quem é mais velho lembra do saudoso 1406. Não sei se lembra 1406, claro! Você escreveu coisas do 1406, mas eu não sabia disso. Isso é muito interessante. Tipo, as facas guinso, meias vivarina. Exatamente, Amber Vision. Você escreveu roteiros do Amber Vision? Sim. Nossa, eu não sabia disso. Mas eu não sabia que eles eram produzidos pela Não, Record. Assim, a gente pegava o material que vinha do 1406, né, que era a empresa Brasil Connection, e eles mandavam as imagens e a gente tinha que adaptar os comerciais para a televisão, né? Entendi. Aqui, né? O material já estava gravado. Onde era gravado? O material já estava gravado, Era nos Estados Unidos, gravado nos Estados Unidos, vinha dos Estados Unidos e a gente adaptava o material aqui e fazia o texto em cima desse material já gravado. As facas guinso. Olha só que interessante. Não, a gente chegou a fazer uma cena em estúdio que é aquela cena muito conhecida do gato na meias vivarinas. Do gato na meias vivarinas. Essa vocês que vão... Olha só, parte do histórico da imaginação sentimental aí de muita dessa geração. Entendi. Tipo surreal. Legal. Assim. Então, aí seu trabalho era roteiro também. Você tinha que roteirizar esse... Não, aí era criação. Era criação, se é que se pode chamar. Gente, 1406 também não tinha uma toalha que absorvia até 2 litros de água? Sim, tinha. Esqueci o nome disso, mas tinha. Tinha muitos programas incríveis. E você chegava a saber se as pessoas realmente... Aquilo ali vendia muito mesmo? Eu acho que sim, né? Porque, tipo, ficou bastante tempo no ar, né? Assim, eu lembro que aquilo era... Eu trabalhei lá 1 ano e pouco, assim, durante esse ano todo funcionou. Depois, o próprio departamento não funcionava mais, porque aquilo era uma ideia que não dava certo, né? Tipo, você é televisão, não agência de publicidade. Entendi. E de lá, nisso você já estava no mercado como uma roteirista, assim, pelo menos. Sim, aí assim, a partir disso, aí assim, isso também me ajudou, porque paralelo a todo o trabalho que eu faço, eu sempre fiz muito vídeo institucional, muita comercial de marca, né? Essas coisas todas. Então, assim, esse foi eu chamo a segunda base do meu trabalho, assim, né? Mas da Record eu saí, eu fui trabalhar na Manchete. Opa! Só clássicos aqui. Então, tá. Só clássicos. Manchete fazendo o quê? Qual programa? Eu fui trabalhar num programa também muito conhecido, chamado A Grande Jogada, que era um programa de esportes. E o esporte, a partir daí o esporte passou a fazer bem parte assim da minha vida. Passei a trabalhar bastante com o esporte. Que era um programa apresentado pelo Osmar Santos, antes dele sofrer o acidente. Então a gente
E aí era um programa como ele era um programa meio... Ele começava na sexta-feira e terminava no domingo à tarde, né? Então a gente passava esse tempo todo no ar, com várias transmissões, vários tipos de esportes no ar. Assim. Peraí. Explica pra quem... Como assim começava na sexta-feira e terminava no domingo à tarde? O programa ficava no ar? Bem isso mesmo. 40 e 50 horas? Ficava esse tempo todo no ar. E ia trocando os apresentadores? Não, trocava os apresentadores, os programas, as equipes, trocava tudo, né? Sim. Tipo, transmitia basquete, vôlei, futebol, Ele boxe. se transformava num canal esportivo, a Manchete. Mais ou menos isso. Entendi. Menos isso. No fim de semana. Seria a origem do que seria esse tipo de projeto. Entendi. E aí você trabalhava direto com o Osmar Santos? Você escrevia coisa pra ele? Sim. Eu fiz a parte de sábado, que era a parte da transmissão da Copa do Brasil, eu trabalhei bastante com ele, né? A gente fazia bastante transmissão. E eu trabalhava à noite, no sábado, beleza, né? Delícia. Fazia a transmissão e a produção e o texto, e lavava o prato, servia o café. Um programa chamado Sábado Campeão, que era um programa de boxe, que era transmitido do Maxud Plaza. Um programa que ficou bastante tempo no ar. Boxe, transmitia lutas do Maxud Plaza, é isso? Sim, isso Sim. Nossa, e você gosta de esportes? Gostava? Então... Eu tenho várias histórias engraçadas desse tempo, assim, porque, tipo, logo que eu comecei, eu não entendia muito de esporte. Sempre fui palmeirense roxo, né? Roxa, assim, tipo, nossa, né? Mas eu não entendia muito de esporte, campeonato, essas coisas e tal. E aí, assim, nessa época também não tinha internet, né? Celular, essas coisas todas e tal. E aí, por exemplo, a gente tinha que fazer os gols da rodada, né? Tipo... E aí eu tinha um contato, na verdade a gente tinha um contato que era no Diário de São Paulo, que era o jornal que tinha aqui em São Paulo, que a gente ligava e pedia pra eles passarem pra gente os gols da rodada. Os gols. E aí a primeira vez que eu fui ligar, eu falei com o jornalista que me dava os resultados. Eu falei, então tá, me passa aí. Ele falou, tá, vou te passar os jogos de volta. Os jogos de ida, né? Aí ele falou, tá. Eu falei, tá bom, obrigada. Ele, espera aí, falta o jogo de volta. Aí aquele silêncio assim, né? Tipo, você não sabe o que é jogo de volta? Eu falei, não sei. Aí eu levei uma aula do que era o jogo de volta e passei a aprender. Aí eu passei a aprender isso e assim eu fui aprendendo várias coisas. Eu falo que, tipo... a lei do impedimento, quem me ensinou foi o Falcão. Olha só, que chique. Muito chique. Entendi. Mas não tinha uma certa má vontade por ser esporte, por ser uma coisa de só homem que costuma fazer, assim? Nunca sentiu? Tinha, assim... Eu não sei, porque, tipo, eu nessa época, assim, eu aprendi muito, assim, eu trabalhava com pessoas muito legais. As pessoas estavam assim, dispostas a ensinar. Estavam dispostas a ensinar, assim, eu aprendi bastante. Eu acho que tinha uma coisa que a gente também trabalhava com poucos recursos e, né, a TV Manchete já estava prestes a falir, etc e tal. Naquele momento bem difícil. Vocês estavam recebendo? Você estava recebendo? Seu salário estava caindo. Depois, no final, eu não recebi meu salário, né? Não recebi meu salário. Você é uma das devedoras da massa falida? Sou uma das devedoras da massa falida da Manchete. Caramba. Aí, então você ficou lá até o barco afundar? Não. Aí eu saí disso, assim, saí do esporte, na verdade, porque... Quanto tempo você ficou nessa rotina de transmissão esportiva? Essas coisas, nossa, quase 2 anos, né? 93, foi de 94, entre 93 e 94. Logo depois que o Osmar sofreu o acidente, o programa já acabou, né? E foi acabando aos poucos e eu já tava meio de saída, assim. E depois disso, aí eu passei a fazer só freelancer, aí eu comecei a trabalhar com freelancer só na publicidade mesmo, me voltei pra publicidade. Aí eu passei a trabalhar para o Sport TV, num programa também de esportes, que aí era um programa independente. No meio disso tudo eu fui fazer campanha política. Entendi. Aí voltei para o esporte. Roteiro de campanha política, assim? Sim, roteiro. Roteiro. Essa parte é bem triste, assim. Não precisamos falar nomes, mas fazia meio que o que o cara ia falar, o que ia ser a propaganda, entendi.
do programa da TV. Entendi, caramba. Uhum. Pagava bem, pelo menos? Diziam que pagava bem nessa época. Pagava bem. Era o dinheiro que você garantia um ano. Assim, né? E quando você volta pro roteiro? Assim. Não, isso tudo escrevendo, assim, sempre escrevendo. E aí, assim, depois disso eu passei a trabalhar... O Roberto Talma abriu uma produtora aqui em São Paulo, a RTO2. E aí ele passou a fazer um projeto, que era um projeto bem grande de treinamento para caminhoneiros, que era um projeto de educação à distância, um dos primeiros que teve, assim, bem grande, que ele dirigiu e coordenou. E aí eu participei disso na pesquisa e também na produção, mas meio que fazendo assistência para ele e para o Ricardo Miranda, que eram os diretores do projeto. E aí isso também foi uma coisa que me levou a trabalhar com o Ricardo Miranda, que é um diretor que também já faleceu, e aí eu entrei junto com ele num projeto bem grande que também teve aqui, chamado Viva o Povo Brasileiro, que era um programa coordenado pelo Darcy Ribeiro, que pegava o livro Viva o Povo Brasileiro e falava várias coisas, assim. E aí do esporte, dessa coisa de esporte e publicidade e tal, não sei o que, eu passei a trabalhar com comida. Seu novo nicho. Mas o Vivo o Povo Brasileiro era um programa? Passava na TV? Não, era uma série de documentários que passa até hoje. E aí eu com o Ricardo Miranda, eu fiz 10 documentários que contam a história do Brasil através da alimentação. Chama Mesa Brasileira. Ah, certo. Foi um projeto maravilhoso. A gente viajou quase o Brasil inteiro. Foi muito legal fazer esse projeto. Entendi. Foi a minha a segunda experiência com um documentário grande, assim, porque também eu tinha tido uma outra experiência na Amazônia com uma televisão holandesa, mas, assim, um projeto de documentário mesmo, pra mim, que foi, assim... Meio próximo do jornalismo, até o momento, sua carreira acabou, você tava meio nessa linha. De verdade, assim, a não ficção sempre foi a parte que eu mais trabalhei, né? A ficção, eu comecei na ficção mesmo em 2006, na verdade um pouquinho antes, que eu fazia umas coisas pro Rá-Tim-Bum, assim como... Rá-Tim-Bum não, pro Cocoricó, como freelancer, mas como ficção mesmo, assim, foi em 2006 com o Modern. Aí foi que eu escrevi o primeiro seriado, a primeira temporada. Na Mixer? Na Mixer, foi esse seriado do GNT. E aí depois, foi esse. E como primeiro, é que você entra na ficção? Como é que foi? O que aconteceu? Na verdade, assim, é que, assim, a gente acaba sempre, nessa época, principalmente, assim, né, os roteiristas aqui em São Paulo, né, que é diferente do mercado do Rio de Janeiro, né, porque no Rio, acho que o mercado de ficção tem a Globo, né, aqui não, né, aqui é meio... E a gente não tinha, né, um mercado de série, não, aqui, assim, a gente sempre teve um mercado mais de não ficção. Principalmente documentário, institucionais, essas coisas todas que né, tipo, eu sempre vivi disso, né, então você tem que pagar as contas, né, não dá pra... E aí eu tinha um blog, né, nessa época, um blog que eu escrevia muito sobre a minha filha. E eu tinha um amigo que trabalhava na Mixer e ele pegou o blog e mostrou pra pessoa e falou, é o que ela tá escrevendo, tal, não sei o quê. E aí... Foi pelo blog, o blog foi seu... foi seu atalho. A gente já se conhecia, eu já tinha trabalhado na Mixer, eu já tinha... não era assim, tipo, cheguei do além. Você não era só uma pessoa que tinha um blog, mas... Não. Você já tinha vontade de fazer ficção? Já estudava isso? Tinha esse tipo de coisa? Sim, sempre estudei. Não, eu nunca parei de estudar, assim, eu sempre fui fazendo vários cursos, acho que o curso mais importante que eu fiz nesse sentido de ficção foi com o Carlos Rauschenbach, foi meu professor de cinema. E foi legal? Eu ia falar, era uma sala, o Modern, né? Sim, era uma sala. Você já tinha trabalhado com sala? Não. Foi fácil? Isso aí nem todo mundo se adapta a essa ideia de escrever numa sala, né? Olha, Gustavo, assim, como a minha formação é muito da televisão aberta, a televisão aberta, esse conceito é uma coisa que existe há bastante tempo, assim, sabe? Assim, a gente sempre precisou disso para poder fazer tudo que era, principalmente na variedades, isso é muito importante, assim. Pra mim foi muito natural, assim, eu nunca tive nenhum problema. O Modern tinha uma coisa muito bacana, porque além da sala de
as salas de roteiro, de criação, assim, a gente tinha uma parte de pesquisa que era muito bacana. Sim. Então a gente montava grupos com as mães, assim, chamava mães de diferentes tipos, assim, para alimentar o roteiro, contar as coisas e tal, né? E isso foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. Assim, acho que essa foi a parte, porque lidar com a série, né, o formato da série, o roteiro, essas coisas todas, é meio que aquilo que você já... Sim. Tipo, já tá estudando, tá fazendo assim, né? Mas assim, a coisa mais, pra mim, foi legal foi essa coisa da pesquisa, né? Como que a pesquisa, a parte real, né, vai alimentar a ficção, assim. Essa era uma coisa que realmente eu nunca tinha tido contato e foi muito bom. Você participou disso, dessas entrevistas, Sim, não, todos os roteiristas estavam na sala, era bem legal, assim, bem... E aí você fez essa primeira temporada. O Modern teve quantas temporadas? Acho que foram 3. 3, né? Foram 3. Você fez só a primeira? Eu fiz só a primeira, porque depois eu fui fazer um documentário, que foi um documentário também, a gente chamado Caminhoneiros. Era um projeto do Rodrigo Meirelles, que lá da O2, e aí a gente começou a fazer esse projeto, esse documentário foi um documentário bem... teve uma produção, né, assim, de captação e tal. E aí depois desse documentário, você vai... Qual é mais ou menos a sequência das coisas? Então, aí esse documentário, depois disso, eu me volto pra publicidade. Todo mundo, muita gente faz essa ida e volta, né? Mas nessa época eu também tava pra lançar um livro, tava escrevendo um livro, então o livro tava me tomando bastante tempo, então eu tava bem focada no livro. Mas assim, eu tive nesse meio tempo, assim, idas e vindas na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, na TV Record, eu fui indo e voltando das emissoras, assim, né? Na Rede TV, trabalhei, eu fui fazendo vários programas, assim, eu entrava, fazia os programas e saía. Variedades em geral, ou não? Variedades em geral, assim, muitos tipos de variedades. Falar variedades em geral são, tipo, duas coisas genéricas, são duas generalidades. Tipo, variedades em gerais. Variedades em gerais, tá, entendi. Fazendo... Aí depois disso veio uma fase trabalhando com isso, fazendo isso, mas aí eu entrei no SBT, que foi aí a minha primeira experiência com reality. E aí foi muito legal, porque aí foi a hora de aprender um formato que eu nunca tinha aprendido e que tava, né, pouco chegando no Brasil, assim, as pessoas estavam fazendo, a gente tinha o Big Brother, mas não tinha ainda outros formatos acontecendo. Qual né? era esse reality? Aí, o Super Nanny. Sim. Aí eu trabalhei no Super Nanny, eu fiz outros realities dentro do SBT, assim, foi uma experiência muito boa, porque isso me ensinou tudo formato. Sim. Mas Criar é porque formato, o Super Nanny já formato. existia, vocês tinham regras pra seguir, vocês tinham muitas coisas... Sim, tinha muitas bíblias, muitas coisas pra seguir, a gente tinha que seguir seguir regras, né, bem... O Super Nanny, acho que de todas, eu já li muitas bíblias, porque lá no SBT você acaba tendo acesso a muitas bíblias, né, porque Sim. a emissora compra muito material, né, pra você ler, mas assim, de todas, se não é a melhor, acho que a do Ídolos também é muito boa, mas assim, a da Super Nanny é bem completa, sabe? Sei. No sentido de formatar um programa mesmo, um projeto, né? Que possa ser vendido, comercializado e tal. Acho que é nisso que tá americano, o sucesso do o original projeto. é americano. Não, é É inglês. 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 O projeto é inglês. E aí o Super Nanny eu escrevi muito o Super Nanny, acho que mais de 100 episódios. E como é que era só um pouquinho, como é que era o processo, assim, vocês tinham um casting das famílias, imagino, iam escolher as famílias, mas vocês pensavam, esse menino vai fazer tal coisa, porque é meio, assim, ele tem uma ilusão de que ela vai lá e, nossa, tem esse problema e não dá pra saber o que vai acontecer. Mas o quanto vocês sabiam da família e o quanto mudava na gravação o programa? É muito louco quando as pessoas pensam que o reality não tem roteiro, né? Sim. Bom, é bom até, porque a magia é meio essa, né? Quando as pessoas não pensam porque mas deu assim, certo. é engraçado porque assim, o roteiro desse programa e tudo que acontecia no programa era verdadeiro. Sim. A gente não interferia nisso. Que, assim, não só esse programa, mas todos os programas, né? Todos os realities. A questão do reality está muito ligada à montagem. Acho que essa é a grande questão do reality, assim, né? Você precisa pensar
o texto não é só o texto que você está pensando que vai ser falado, é muito mais do que isso, né? É o texto que vai ser montado. É quase fazer o roteiro duas vezes, né? Tipo, muito mais do que duas vezes, sim, né? mas... Tipo, não é esse roteiro que você senta e escreve, não. Então tem um processo de escrita de reality, que eu acho que é bem legal falar, assim, porque o reality ele se dá na sala de criação, que aí é todo mundo envolvido. Tem o processo de escolha do casting, e aí é onde começa o trabalho do roteirista. Porque, assim, uma temporada de reality vai ter 13 episódios. Sim. Então, temos 13 tipos de personagem. Qual é o perfil que nós vamos querer desses personagens? Então, a primeira coisa que você faz é uma criação, ficção, do que seria esses personagens. Você imagina esses personagens mais de 100% do que você gostaria que eles fossem. Entendi. Porque quando você for procurar o personagem, se você tiver 70% do que você imaginou, a história está de pé. Entendi. Então vocês pensavam nos personagens primeiro e depois iam buscar coisas Exatamente. assim. Exatamente. Claro que muitas coisas funcionavam ao contrário. Ainda mais um reality desse, que é um reality já tinha aceitação e as pessoas nos procuravam para fazer, né? E aí, depois disso, quando você já tinha o casting escolhido, tinha todo um processo de estudo, né? Do perfil da família, perfil psicológico, perfil, né? Toda a história disso. E aí, dentro desse perfil, desse personagem, você coloca a história da família dentro do formato do programa. Sim. Entendeu? Então, era isso que a gente fazia. Tem uma história para contar sempre, né? Exatamente. É como você vai contar essa história dentro do formato do programa. E aí era um processo de observação, é meio parecido com o que é feito no documentário e tudo mais. Mas aí tem a finalização, né? Porque aí depois de tudo isso, o material captado, imagina, o Super Nanny era captado em 10 dias, eram mais de 200 horas de material para transformar em 50 minutos, né? Caramba, eram 10 diárias por programa. E tem todo um esquema, que é um esquema que você faz, que é o esquema de entrevistas e depoimentos. Se você for pensar, o que é o depoimento, o que é o off, né? O texto do, Sim, é o depoimento. O texto do reality, é o depoimento. Então, assim, você tem que conduzir as entrevistas para que as entrevistas funcionem para a narrativa do programa. Você ia na entrevista ou fazia a pauta da entrevista? Eu fazia a pauta da entrevista. Aí tem outro roteirista que fazia a pauta da entrevista. Eu coordenava a edição, né? Fazia a parte de coordenação de edição, então eu finalizava o programa. Sim, entendi. Você falou que você fez mais de 100. Sim, mais de 100. Então você, multiplicando as contas, aí você viu o quê? Uns 20 mil horas de crianças chorando. Nossa. Tipo, porque trabalhar com criança também é um outro particular, né? Elas não obedecem exatamente o que você gostaria que elas fizessem, né? Muito, assim, de verdade, com o tempo você passa... Porque aí que é legal entrar a Bíblia, né? A Bíblia é bem orientada justamente para todo tipo de problema, né? Que você possa ter. Claro que tem coisas que são imponderáveis, assim, mas tem coisas que não, que a gente já tá acostumado, já sabe como vai ser e o que vai acontecer, entendeu? Então, tem todo um esquema na Bíblia, tipo, quantas pessoas podem entrar na casa, que tipo de roupa pode usar, que tipo de roupa não pode usar, que tipo de iluminação tem que ter na casa, essas coisas, todas fazem parte do reality, entendeu? Sim. E agora uma curiosidade minha, que talvez nem tenha a ver com o roteiro, mas eram mais pessoas que realmente falavam, meu Deus, meu filho é uma peste, me ajuda? Ou era mais o casting que achava mesmo essas pessoas? Não, era mais as pessoas que procuravam. Teve temporada do Super Nanny que teve mais de 8 mil inscrições. Caramba, e aí vocês... por isso que fazia mais sentido vocês pensarem os personagens primeiro e depois filtrarem isso. Entendi. Legal. E aí depois dessa experiência, o que veio depois? Aí, depois do Super Nanny, eu saí da televisão e eu fui trabalhar... Eu voltei pra publicidade, na verdade. Ok. Aí, eu tava trabalhando... Com o que eu tava trabalhando em 2012? Gente do céu... Eu fui fazer outro reality também, que é uma vergonha. Nem posso falar, mas é mesmo, chamado Quem Quer Casar com Meu Filho. Sim. Que era um reality da 4 Cabeças, que passou na Band. Nossa, péssimo. Foi difícil fazer esse reality. Foi bem difícil, assim. Mas foi legal, porque aí eu conheci o pessoal da 4 Cabeças, fui trabalhar com um outro jeito de trabalhar, um outro jeito de pensar. Conheci muitas pessoas, né? E também dentro do reality, dentro do formato, que é uma coisa que eu gosto. Junto com isso, eu estava fazendo a implantação do Três Terezas, mas eu não terminei de fazer a série, eu só fiz a implantação e saí, que era essa série. Depois disso...
Aí depois eu comecei a fazer a liga. Sim. Passei a fazer a liga há bastante tempo. Eu fiz muito tempo a liga da também. Quatro Cabeças também, né? Também, a Quatro Cabeças. Depois eu fiz a liga. Logo depois que eu saí da liga, eu passei um tempo... eu já estava envolvida estudando animação, fazendo coisas com desenho animado, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer a Vivi Viravento. Você começou a fazer, você mesmo fazer o projeto ainda sem... Não, o projeto sempre foi do Ale. Sim. Foi do Ale, sim, não. O projeto sempre foi do Ale Abreu, claro. assim, não. Aí que começou a criação. Entendi. Começou a criação dos roteiros da Vivi, né? Que a animação é um processo muito lento, né? Sim. É muito diferente de tudo, né? Assim, a execução é muito lenta, muito difícil, né? Ela demanda muitas questões, assim, então... Aí eu comecei a sair da liga e fui fazer... Porque a minha última participação na liga foi um especial, que foram 4 programas especiais dentro dos presídios. Sim. Que chamou Liga Presídios, Lembro. Esse projeto foi um projeto muito difícil de ser feito, porque a gente se envolveu muito com os personagens, com as pessoas que a gente entrevistou, e aí é uma realidade... Tinha presídios femininos também que foram feitos, né? E ali é uma maneira de você entender o Brasil, né? Ali é o Brasil. Sim, aí, tipo, né, tudo. E aí eu comecei a sair dos presídios. Nossa, você foi do presídio pra Vivi Viravento. Por que você é um contraste? O que você trouxe dos presídios pra Vivi Viravento? Na verdade, foi a minha experiência com televisão, na verdade, com o Super Dani, né? Sim. Eu acho que teve muito disso, assim, porque eu trabalho com criança, Sim, né? é verdade. E assim, tipo, eu comecei a trabalhar bastante com criança também. Teve a época do Cocoricó, que era uma época que foi bem legal. E tinha escrito outras coisas pra criança, tudo. Eu tinha feito uma época o Balão Mágico também, mas foi bem pouco. Enfim... Aí eu comecei a fazer a Vivi, foi demais fazer a Vivi, foi uma experiência incrível, assim, de roteiro, porque é muito legal, assim, você pegar um projeto que tem uma história grande, né? Ele começou em 2009, a gente começou a escrever em 2015, então Sim, só pra nossa você... senhora. para as pessoas entenderem, né? Que uma ideia não... Né, às vezes parece que vai pro ar e a gente começou a fazer ontem, né? Então não é assim, né? Foi isso. Porque assim, nessa época, pelo que eu tô vendo, você foi mais... Você ficou entre publicidade e TV, bastante TV aberta. E literatura. Mas você não era muito do edital, assim, ainda, né? Pelo visto. Ou você de fazer projetos para editais, mandar coisas assim, você não... Olha, assim, pra te falar a verdade, agora, assim, depois eu acabei entrando no núcleo criativo, né? Eu vou fazer o segundo núcleo agora, assim... Mas não foi uma coisa que eu fui muito atrás, assim, porque, tipo, eu também tenho uma questão que é estudar, né? Então, eu sempre estudo muito. Então, nessa época que eu tava estudando, eu fui fazer pós-graduação em escrita criativa, isso era uma coisa que tomava muito tempo. Sim. Então, assim, eu tinha que manter uma rotina em que me permitisse estudar, escrever, né? Porque a escrita criativa demanda muito trabalho. E ter um trabalho para pagar as contas, entendeu? Claro. Então era um pouco isso, assim, né? Não dá para esperar para sair uma coisa daqui a 2 anos, fundo ser liberado. É que eu falo, assim, eu sou uma pessoa de televisão, então eu sempre trabalhei em televisão. Então, assim, para mim, o trabalho em televisão é a minha profissão. Então, eu nunca tive, assim, associar, mandar um projeto para... Eu tive outros projetos que foram realizados, mas não dessa maneira. E do Vivi Viravento, como é que é o esquema lá? Por exemplo, vocês escrevem episódios sozinhos? Tem a sala? Tem sala. Teve sala. Mas, tipo, decide a escaleta e cada um escreve um episódio ou vai escrevendo tudo junto mesmo? Não, é tudo junto. Porque, assim, na verdade, a animação também tem a história do formato, né? A animação é um formato. Então, a gente precisaria... Na verdade, o que precisava era criar um formato. Quando eu comecei a conversar com a Lê, o primeiro episódio da Vivi, tinha alguns elementos que travavam a narrativa. Porque a gente não consegue... Uma das coisas importantes da série, eu acho que essa é a mais de todas, é que vai se repetir. Então, tudo que você pensar, você tem que pensar naquilo que vai se repetir, certo?
E aí tinham coisas que atrapalhavam muito a narrativa e a gente precisava fazer essa adaptação para o que seria a série. Se a gente escreveu 26 episódios, era muita coisa, são muitas histórias. Sim. O Vivi Veramente, ele começou como curta, alguma coisa? Ele existia antes? Ou já nasceu meio série mesmo? Não, ele já era uma série, mas o Ale tinha feito um piloto, né? Um projeto piloto, e aí ele fez esse projeto, e esse projeto foi o que venceu o Animamundi, depois ganhou recursos, enfim, ele foi passando por várias etapas até conseguir o dinheiro para ser realizado, né? E aí a gente teve um período que foi justamente esse, criar o formato do episódio, criar o formato da série, que a série não tinha um formato propriamente dito, né? Porque assim, quando você pensa em animação, você tem que pensar a animação dentro, principalmente a animação para todas as animações têm um formato, né? Mesmo a Hora da Aventura, que todo mundo fala, não tem formato, tem formato. Sim. O Mundo de Gumball também, não tem formato, tem formato. Tudo tem formato, né? E aí a gente tinha que passar por esse período, que era um período de criação do formato, que foi um período bem intenso, então a gente fez uma imersão de 3 semanas. E essas 3 semanas a gente pensou o formato e o perfil dos personagens, que foram coisas bem complicadas de serem feitas. Eu tenho um processo, um método que eu gosto de usar bastante, de perfil de personagem. A gente usou esse perfil para descobrir a Vivi, o mochilão, né? O Lanterninha, como seria a série. Aí depois disso a gente teve um problema, que a série teve que parar por causa do dinheiro. Normal. Normal. E aí nesse período que ficou parada eu me dediquei a fazer o primeiro episódio, escrevi sozinha mesmo, meio que para testar o formato, saber se ele funcionava, tudo que a gente tinha pensado. Claro que não era um roteiro bom, assim, não era nem um pouco bom, mas era uma ideia do que a gente poderia ter e tudo mais, assim. Aí quando a gente voltou, esse roteiro ajudou para olhar pra coisa e falar assim, então a gente tem um caminho, vamos trabalhar esse caminho. Aí a gente começou a fazer as salas focado em criar sinopses dos episódios. Então a gente criou 5 sinopses, as primeiras 5 sinopses. E essas 5 sinopses passaram por aprovação e etc e tal, né? Aquele trâmite todo. Essas sinopses eram sinopses muito completas, muito detalhadas, porque como a gente estava em produção, é diferente quando você está escrevendo uma série, quando ela está em produção e quando ela está só em desenvolvimento, né? Quando ela está em produção, ela tem um cronograma enlouquecedor, normalmente, né? Então, a gente tinha essa diferença nessa sinopse, que a gente precisava escrever uma sinopse que seria usada pelo pessoal da arte para começar a fazer os concepts. Aí, a gente fez esses 5 episódios, esses 5 sinopses, a gente escreveu esses 5 roteiros, de uma certa maneira eu estava fechando os roteiros, né? Então, a gente tinha 3 roteiristas, a Mariana Klink e a Daniela Menezes, e a gente criava as histórias juntos, depois a gente dividir os roteiros, cada um fazia os roteiros, e aí eu fechava os roteiros, fazia a redação final. E aí, assim, a gente teve um processo de aprovação, de versões, assim, mas eu gosto de falar sobre isso também, porque é legal a gente entender o começo da série e depois o final, né? Então, tipo, o primeiro episódio da Vivi tem 18 versões de roteiro. 18 versões, sim. O último episódio, que é Gibraltar, tem 4 versões. Entendi. Porque você tá decidindo muita coisa no primeiro, né? Tá descobrindo e questões que você nem sabia que tinham também, com o canal. Às vezes. Não só com o canal, é com o formato mesmo, assim. O formato da série que precisa, tipo, às vezes você acha que tem história demais e aí, não, vai dar tudo certo, entendeu? E não tinha, não ia. A animação é uma coisa, a minha impressão é que você não tem espaço pra erro ou pra exagero no roteiro ali, tipo, o negócio tem que funcionar, né, parece. Tipo... na verdade, assim, é engraçado porque às vezes, que eu sempre falo isso, assim, né, a conversa com o animador é uma conversa que você nunca sabe quando você tá com a razão e quando você não tá. Às vezes tem coisa que você acha que é, tipo, super difícil de fazer, ele fala, não, legal, beleza, dá pra fazer. Sim, entendi. Aí tem coisa que você acha que é, assim, tranquila, tipo, é isso, ele, você tá louca? Onde você tem? Sim. E aí não pode e tal. Então depende muito, assim. Às vezes tem coisas que um dos roteiristas
do Seninha, agora ele é desenhista também, Sim. né? E aí ele tava falando, vamos se vingar dos animadores, vamos imaginar uma cena que todos os personagens estão numa ladeira subindo, andando de bicicleta na chuva. Sim, rodando, né? A câmera tá rodando em volta dele. Aí eles falaram assim, aí o produtor falou, vocês estão loucos? Não sei o que. Falou, a gente queria se vingar dos animadores. Só isso mesmo. Entendi. Mas nesse processo, por exemplo, da Vivi, quando você tava escrevendo o roteiro do último episódio, você já tinha visto algum pronto? Tipo, algum... Já tinha visto, então... já. Ah, Animatic, né? A gente tinha visto Animatic. Mas finalizado acontece... mesmo, eu só fui ver esse ano. Claro, não, tudo bem, tem isso. Mas eu digo, alguma coisa pra você sentir, putz, esse personagem tá funcionando muito bem, vamos fazer mais dele, esse tipo de coisa, assim... Existe. Não, então a Vivi tinha uma característica muito própria, muito particular, que assim, cada episódio tinha um personagem diferente, né? Então a gente não tinha chances pra isso, assim. Então a gente tinha coisas, assim, uma das coisas que aconteceu, assim, que foi muito engraçado, um dos primeiros roteiros que eu mandei pro Ale, assim, tal, ele me mandou um e-mail muito legal, ele falou assim... Tita, aqui meu apelido é Tita, mas Tita, é o seguinte, essa série chama Vivi Vira-Vento, não Mochilão Vira-Vento. Aí eu, putz! Porque assim, você tava dando muito espaço pra outro personagem. E aí eu tava super apaixonada pelo Mochilão e tal, e porque quando você tá escrevendo série, você começa a ouvir o personagem falar na sua cabeça, né? Sim. Acontece sempre isso. E aí, porque você fica tanto tempo com aquilo que a pessoa fala na sua cabeça e tal. E aí eu escutava o Mochilão falando assim, tranquilamente. A Vivi ainda demorou. Mas aí, quando ele falou isso, virou uma chavinha, sabe? Aí você fala, puta, é verdade e tal. Aí você vai entrando no formato e vai indo. Aí a Vivi, eu acho que foi a gente achar o tom dela. Foi mais, né, assim... Porque também ela não podia ser que nem o Mochilão meio paspalhão, né? Porque o Mochilão era um personagem meio gordo, assim, né? Gordo no sentido daquele personagem redondo, né? É sempre muito fácil de fazer. Sim. É fonte farta de piada, né? Você sabe? Sim. Atrapalhado e tudo. Isso. A Vivi não era assim já, né? Já era um pouquinho, tinha outras limitações e tal. E foi isso, assim, mas tem episódios que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito do episódio do Atacama, que eu acho o episódio bem bonitinho. Gosto muito do episódio que a gente fez, que foi um episódio em Albuquerque, que é um episódio que fala sobre morte, que eu achei que a gente conseguiu falar sobre isso de uma maneira muito legal, assim, para as crianças, assim, foi bem bacana. São Petersburgo também, eu gosto muito, que é um meio maluco, assim, e tal. Sim. Legal, não? Sim, né? E aí você tomou gosto pela animação agora? Entrou a fase de animação da sua carreira agora. Agora eu entrei a fase de animação da minha carreira. Aí depois da Vivi eu fui fazer uma série, outra animação, que é uma animação do núcleo criativo, né? Que é o núcleo criativo da Movie Art, que é uma adaptação, na verdade. Que é a adaptação do Saga Animal, que é um livro da Índigo, que é uma escritora infantil muito legal. Nossa, os livros dela são muito legais. E aí a gente fez a adaptação desse livro pra virar série. Entendi. E agora tá, né, saiu do núcleo, né? Agora a produtora tá batalhando a produção. Né? Sim, entendi. E aí, bom, vai encerrar algumas coisas mais gerais, assim, que eu tenho curiosidade de perguntar pras pessoas. Do seu trabalho como roteirista, você quando tá começando, vai começar um capítulo novo. Você é daquelas pessoas que você prefere escrever uma versão bem ruim e depois vir e reescrever ela várias vezes? Ou você prefere ir cena por cena, martelando até você ficar perfeitamente satisfeita? Qual que é o seu... Não, eu sou by the book. Eu falo pra todo mundo que eu sou by the book. Assim, eu gosto muito do método. E eu acho que ele ajuda bastante. Então eu gosto de estudar o personagem, eu gosto de escrever sinopse. Eu gosto muito de escrever sinopse. Eu acho que a sinopse é tipo... É fácil escrever roteiro, difícil escrever sinopse. Você lê sinopse e argumento, assim. Então eu prefiro trabalhar bastante na sinopse e no argumento, para quando for pro roteiro já ter uma base bem grande disso, e mesmo a sinopse e o argumento, mesmo trabalhado, eles já não são o que vai ser o roteiro. E aí quando eu vou trabalhar no roteiro, eu prefiro trabalhar no roteiro ruim, em cima de um argumento, eu sei que ele vai ser ruim,
Mas eu prefiro ir até o fim em cima disso, estruturar tudo, para aí depois saber como termina, para que aí sim volte e aí volte reescrevendo. Entendi. Sem saber como termina, você vai ficar batendo cabeça até... Você vai ter vendo coisas que não estão concretizadas. Quando você termina, as coisas estão concretizadas. Assim. Sim, entendi. Então você é escrever um ruim e tipo... Eu digo, depois que tá tudo montado, a estrutura, claro, mas na hora de fazer o roteiro mesmo. Faz um ruinzão mesmo e faz a revisão. E depois faz a revisão. E você, essa pergunta eu faço mais para quem já tem muita bagagem e tal. Você ainda, quando tá escrevendo, algum lugar na sua cabeça ainda pensa assim, putz, agora eles vão ver que eu sou uma fraude. Esse vai ser o roteiro que eles vão perceber. Isso ainda acontece com você? Você ainda sente isso depois de um tempo? Eu acho que eu nunca... Nunca assim, sentiu isso? Não, Olha. eu já senti isso várias vezes, assim. Não, já senti isso várias vezes, assim. Senti. Mas faz bastante tempo que eu não sinto isso. Não é mesmo? Porque eu acho que isso... Sabe o que me ajudou? Isso é a escrita criativa. Não é mesmo? Porque a escrita criativa é um processo de massacre do ego. Certo. Entendeu? Assim, então, quando você tá no esquema de oficina, tipo, esquece a sua... Tipo, se vai estar bom, se você é uma fraude. Se você se propôs a escrever, se você tá ali, você sabe o processo de escrita. Então, você aceita que o processo de escrita é a reescrita. Escrever é reescrever. Certo. Então, assim, quando termina? Quando você para de escrever. Exatamente. Entendeu? Quando acaba, quando você publica, entendeu? Certo. É isso, quando você larga, entendeu? Assim, porque se você ficar lendo, você vai revisar o tempo inteiro. Então, assim... eu acho que você se libertar disso é muito bom, porque assim, você sabe que uma hora você vai conseguir encontrar o caminho que você está procurando, que é o caminho que é aquele ideal, sabe? Que se você vai ler e vai gostar, vai falar, pô, tá bom. Entendi. Porque também, uma das coisas da escrita criativa que eu acho que é legal é que quando você lê, você sabe que tá ruim. Sim. Você sabe que tá ruim, entendeu? Sim. Você sabe. Entendi. Quando tá bom, você sabe que tá bom. Entendi, entendeu? Assim. entendi. Então você não fica mais, bom, eu sei que tá ruim mesmo, eu sei que tá bom. Ontem mesmo eu mandei um roteiro, eu falei, gente, esse roteiro tá uma vergonha, mas, tipo, vamos aí. Vamos aí, entendeu? entendi. É legal, é bom ouvir isso também, eu imagino, eu gosto, porque às vezes eu fico pensando, putz, será que é só comigo, Mas... Não, sabe o que eu acho que é legal você criar, isso é pra todo roteirista, eu falo até inclusive para as pessoas que eu dou aula, você criar um ambiente em que a troca é possível, em que você não, porque esse pensamento da ideia iluminada, que você... Escreve sozinho, um cara sozinho, genial, resolve. Genial, né? Essa ideia é uma ideia do século XIX, certo. entendeu? Assim, tipo, né, essa ideia não é real. Sim. Não é real. Escrever é uma atividade em grupo. Eu faço parte de um coletivo de literatura que é um coletivo que trabalha a escrita criativa justamente para isso, entendeu? Entendi. A troca alimenta a escrita. Interessante. E aí, então, para encerrar, essa para você vai ser fácil. Eu costumo pedir para as pessoas dizerem um livro que é o livro que elas gostaram, que ajudou para escrever, ou um livro que você tenha gostado muito e que te fez, que para você fez diferença, assim. Indicar algum livro sobre roteiro, assim, que pode ser um livro de ficção também, que depois que você lê, você pensa, outra maneira de contar a história, mas um livro, assim, que você indicaria para alguém pra que... Escrita, pra escrever. Pode ser mais de um? Pode ser mais de um. Olha, eu acho assim, pra teoria, eu gosto de... Sempre cito 2, assim, que eu acho que são bem legais. 3, na verdade. Agora eu vou falar do 3. Pode ser. Também... Como Funciona a Ficção, do James Wood. Certo. Porque eu acho que esse livro é muito bom, porque ele tem uma coisa assim, quando você tá lendo teoria, você fica meio se achando um burro, assim, porque as pessoas vão citando coisas que você nunca leu, não sabe, etc e tal, entendeu? Então, o que ele faz? Ele coloca os trechos do que ele tá citando. Já é uma diferença boa. Já dá uma ajuda bacana. Então você, além de tudo, aumenta seu repertório e etc e tal. Então, eu acho que esse livro é essencial. Assim. Ele tem várias coisas sobre estrutura narrativa, estudo de personagens. É um livro incrível mesmo. Assim, vale a pena ter esse livro. Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, que eu acho que é um livro de cinema, que é um livro que... eu acho que Esculpir o Tempo é um livro que passou na minha vida faz uns 4 anos, assim, e esse livro tá comigo... Você volta pra ele bastante. Não, bem, sempre, eu volto nele sempre. Eu acho que ele ajuda a gente a entender a profissão, de uma maneira meio romântica até, mas acho que ajuda a entender o processo de criação e entender que ele não é fácil, é um pouco sofrido. Sim.
esse livro, e eu acho que tem um livro que é de teatro, mas que é muito bom para a estrutura, que chama De Trás para Frente, que é do David Ball. É um livro bem voltado para o teatro, mas eu acho que ele me ajudou muito quando eu li, assim, porque é uma coisa de você entender a estrutura narrativa. Tem em português esse? Tem um livro em português. Sim. Acho que de técnicos, assim, Sim. né? De teoria, acho que seriam os livros Legal. que eu recomendo. Não, tá ótimo. Muito legal. Quer dizer, vai ser difícil o seu obituário passar das facas guinso. Tem algum ponto mais alto que aquilo, mas não tem admiro isso, admiro a sua tentativa, a sua persistência de continuar procurando um ponto mais alto que aquele. Mas muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada, Foi querido. ótimo. Valeu. Obrigado. Beijo, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Muito obrigado, Patrícia Oriolo. Muito obrigado, entrevista sensacional, esclarecedora, muito interessante sobre a jornada de um roteirista, não é mesmo? Muito. Assistam aí, Vivi Viravento, procurem, tá? E todo o resto do trabalho dela tem links no nosso post, no roleiropodcast.com.br. E lembrando que quem assinar o podcast agora vai começar a receber o podcast um dia antes de todo mundo. Um dia antes, cara. Um dia muda muita coisa. Muito. Se você tem Android, baixe um aplicativo tipo Podcast Go e depois busque lá Roleiro Podcast e assine. Se você tem iPhone, já tem o aplicativo do podcast, é só buscar Roleiro Podcast e assinar, que aí você vai receber direto no seu telefone o podcast. Aí você pode ouvir onde você quiser, fazendo caminhada, pode ouvir fazendo compras, pode ouvir indo pro seu trabalho, pode ouvir, que mais? Que outras situações pode ouvir? Olha, pode fazer, se o seu telefone tiver uma capa prova d'água, você pode ouvir na hidroginástica. Na hidroginástica, na natação. Pode ouvir numa reunião chata de trabalho. Exatamente. Fingindo que você tá transcrevendo alguma coisa. Pode ouvir no supermercado e depois chegar em casa com as compras totalmente alteradas e tomar uma bronca. Pode. Fica por aqui o Roleiro Podcast dessa semana. Até semana que vem. Semana que vem estaremos de volta e quem assinar, ouvi antes. Muito obrigado. Tchau, tchau.